Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu tenho dois anúncios para fazer hoje. Um deles é o que o chamado da minha filha para ir para a missão chegou, tá bom? A gente vai abrir no domingo, dia 30. Eu vou fazer uma live e vou abrir. Eu não sei fazer a live, então eu vou pedir ajuda para a Poliana do canal Evangelho em Perspectiva para ela me falar como é que faz a live para mim abrir e fazer com vocês aqui, tá bom? Então estão todos convidados. Vai ser domingo, dia 30, acredito que 18 horas. A gente volta a falar nesse assunto aqui, né, nesses próximos dias aqui, tá bom? O outro anúncio que eu tenho é sobre o estudo da Conferência Geral. O meu amigo Adriano Pereira, ele faz um conteúdo excelente no canal dele. O nome do canal dele é O Meu Propósito, tá bom? E ele faz o Conferência Comentada. Ele pega o discurso da conferência, estuda e compartilha conosco. E ele fez, né, no formato de uma entrevista com o presidente Nelson. Eu amei, aprendi muita coisa. Por exemplo, você sabe o que é Evangelho de Abraão? Sabe o que isso significa? Sabia que o presidente Nelson, ele falou sobre o Evangelho de Abraão na última conferência, né? Se você não sabe o que é, eu também não sabia, eu aprendi porque eu assisti o Conferência Comentada. Então, eu convido vocês a assistir o Conferência Comentada. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ainda ele dá crédito ao Lucas Guerreiro, porque o Lucas Guerreiro também compartilhou os sentimentos dele e o que significa o Evangelho de Abraão. Vale muito a pena ver, vou deixar o link aqui, vocês acompanhem lá. Então, esses são os dois anúncios que eu tenho. Da conferência comentada, vou deixar o link aqui, e também sobre o chamado da minha filha, que a gente vai abrir domingo que vem, no domingo dia 30, tá bom? Então vamos lá para o estudo de hoje aqui, Alma capítulo 11. Aqui, Alma capítulo 11, são 46 versículos, não dá para cobrir tantos versículos, senão vai ficar muito extenso, então alguns versículos eu vou estar dando uma resumida aqui. No capítulo anterior, a gente viu que os advogados, né, estavam contendendo ali com Alma, e a moleque, ele chega, né, se apresenta como uma outra testemunha. E agora os advogados, eles vão tentar, né, acusar, eles estão tentando acusar a Alma e a moleque ali para que eles fossem presos ou mortos, tá bom? Então, começando aqui no versículo 1, o versículo 1 fala que Mosias, antes de morrer, né, estabelecendo o governo dos juízes, ele estabeleceu salário para os juízes, para os advogados, e eles ganhavam de acordo com o que eles trabalhavam, tá bom? Quanto mais trabalho, mais eles ganhavam. E o objetivo desses advogados era obter lucro, então eles faziam confusão entre o povo para realmente eles ganhar dinheiro, tá bom? Ganhava dinheiro com a dor dos outros, né? Com o sofrimento dos outros. Bom, aqui também no versículo 2 menciona sobre essa lei, né? A aplicação dessa lei. Se uma pessoa devia a outra e não queria pagar, dava-se queixa ao juiz. O juiz mandava os oficiais trazer a pessoa perante o juiz, e aí, havendo prova suficiente ali, ou a pessoa pagava, ou ele era confiscado seus bens e ele era expulso do meio da comunidade, tá bom? E aí ele ficava então afastado do povo como ladrão e expoliador. Essa palavra aqui, expoliador, eu peguei aqui no dicionário, significa usurpador ou saqueador, né? Então, esse era o título, né, que esse ladrão ganhava, de expoliador, e ele era afastado do meio do povo. Então, eles faziam acontecer as regras aqui, tá bom? Agora aqui, no capítulo 11 aqui, do versículo 3 até o versículo 19, é explicado o sistema de medida e o sistema monetário de dinheiro que existia entre os nefitas ali. Bom, ele está explicando, ele usa tantos versículos para explicar aqui, porque Ziziron, que é um dos advogados astutos aqui, ele vai oferecer dinheiro a moleque. E aí, para que nós possamos entender qual é a quantia de dinheiro que foi oferecido a moleque, então ele pega e fala, traz toda essa explicação de dinheiro aqui, né? Sistema monetário aqui dos nefitas e medidas de peso e assim por diante. Então, vou pular aqui do 3 até o 19, que é esse sistema, e aí então a gente continua aqui no versículo 20, tá bom? O versículo 20, então, diz assim: Ora, era com um único fito de obter lucro, pois recebiam salário segundo os seus serviços, que os juízes incitavam o povo a motins,
e toda espécie de distúrbio e iniquidade, para que tivessem mais serviço e pudessem ganhar mais dinheiro, de acordo com a causa que lhe eram levadas. Portanto, incitava o povo contra a alma e Amaleque. Olha, que o objetivo deles era ganhar dinheiro, né? E nada contra os advogados que têm que advogar mesmo, lutar pelas causas, mas aqui o que acontece com esses advogados é que eles mesmos causavam as confusões. Eles faziam dissensões entre os povos, fazia discussão, briga, acusações, falsos testemunhos, para que eles tivessem mais trabalho e pudessem lucrar mais, tá bom? Então, era algo terrível que eles estavam fazendo aqui. E aí a gente vê aqui, então, Zizirão fazendo essa artimanha, jogando o povo contra a alma e a moleque para poder acusá-los e assim ele poder lucrar dinheiro aqui. Versículo 21, então, em diante, diz assim: E esse Zizirão começou a questionar a moleque, dizendo: Responderá algumas das perguntas que eu te fizer? Aí, outra coisa interessante aqui, esse vídeo, há 4 anos atrás, quando eu fiz com meu amigo Genderson, do canal Primária Brasil, e aí eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, tá bom? Porque lá a gente faz um papel, eu interpreto o Zizirão fazendo as perguntas, e ele interpreta a moleque respondendo, e eu acho bem intuitivo, quando for dar uma aula na escola dominical, fazer esse jogo, né? Combina antes com a pessoa e fala, ó, você vai ser Zizirão, vai ler esses versículos, e você vai ser a moleque, vai ler esse exercício, aí fica um debatendo com o outro ali, eu achei interessante. E eu fiz isso no canal, vou deixar o link aqui. Então, vou deixar 2 links. O link do canal Meu Propósito, tá bom? Da conferência comentada, e o link, então, do vídeo do meu próprio canal, que foi com o Genderson aqui, tá bom? Se vocês tiverem interesse, acompanha lá. Então, aqui, Ziziron, ele começou a falar, né? Responderás a pergunta que eu te disser? Ziziron era um homem de perito ardiz do diabo para destruir o que era bom. Portanto, disse a moleque: Responderás a pergunta que eu te fizer? E a moleque disse: Sim, se for segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E nada direi que seja contrário ao Espírito do Senhor. E disse-lhes Zizirão: Eis aqui estão 6 ontins de prata, e todos te darei se negares a existência de um ser supremo. Então, por isso que Alma aqui, né, ele explica todo esse sistema monetário de dinheiro aqui. Por quê? Porque ele queria mostrar essa parte aqui dos 6 ontins de pratas que foi oferecido à moleque. Era uma boa continha em dinheiro, né? O canal Central das Escrituras, eles fizeram aquela conta, né, de quanto dá esses 6 otins aqui, e significa no salário do juiz. São 42 dias trabalhados de um juiz. Um juiz ganha pouco ou muito? Ganha muito. Aliás, era o maior cargo que existia ali, né, entre os nefitas. Então ele ganhava muito mais dinheiro. Então é 42 dias de trabalho, tá bom? De um juiz aqui, que significa 6 otins. Então era uma grande quantia de dinheiro. E ele está oferecendo aqui para a moleque, dizendo que se ele negar a existência de um ser supremo, que ele daria ali 6 ontins, né? Que é essa grande quantia de dinheiro aqui, que é 42 dias de trabalho de um juiz, né? Uma boa grana aqui. Bom, aqui a gente tem que entender que o inimigo faz a mesma coisa conosco. Tenta fazer com que nós troquemos as coisas deste mundo, tesouro, dinheiro, trocar pelas coisas de Deus, tá bom? Então nós não podemos fazer isso, tá bom? Aqui em Hebreus capítulo 12, falando lá de Esaú, que trocou a primogenitura, as bênçãos da eternidade, ele trocou por um prato de lentilha, né? Uma tradução fala prato de lentilha, outras falam um guisado vermelho ali, né? Então, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e o 17, diz assim, ó: Que ninguém seja fornicador, profano como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito à primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda com lágrima o buscou. Então veja que mesmo que Esaú ele se humilhou, ele buscou arrependimento, era tarde, ele não conseguiu mais. Isso é um simbolismo que o tempo de nós negarmos as coisas do mundo é agora, e escolher Deus. Depois que passou, não dá mais, né, para se arrepender. Então é só as lágrimas mesmo que é citada, tá bom? Então vamos lá. Eu gostei também, né, do canal do
do Central das Escrituras, quando o Lucas Guerreiro ele comentou as palavras, eu até anotei, as palavras do Lucas diz assim: nem se juntar todo o dinheiro do mundo, não dá para comprar 1 metro quadrado de terra no céu. Então a gente não pode trocar o reino do céu por dinheiro, porque também não dá, mesmo se juntar todo o dinheiro do mundo, não dá para comprar um lugarzinho, né, 1 metro quadrado lá no céu. Tá bom? O céu ele é comprado pelo sangue de Cristo, é pelo sangue de Cristo que a gente vai entrar no viver com Deus, é pela expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós que damos tanto valor ao ouro, lá o pavimento, né, o lugar que pisa é de ouro, tá bom? Então é isso. Vamos continuar aqui então. Ele ofereceu o dinheiro a moleque, versículo 23, a moleque responde: ó tu, filhos do inferno, por que me tentas? Ignora tu que os justos não cedem a tais tentações? Interessante, né? Os justos não cedem a essas tentações. Eles pensam celestial. A gente não troca as coisas do reino de Deus por coisas momentâneas que vão passar. Continuando aqui. Acreditas que há um Deus? Digo-te que não. Não. Acreditas que não há Deus? Digo-te que não. Tu sabes que existe um Deus. Ama, porém, mais o lucro do que a ele. Então, a moleque, ele acusa aqui, né, Zizirão, falando: olha, você sabe que existe um Deus, né? Você está se fazendo essa pergunta aqui. Você sabe que existe um Deus, mas você ama mais o dinheiro do que a Deus. É isso que ele fala aqui. Versículo 25 em diante. E agora mentiste a mim perante Deus. Disseste: eis que te darei 6 ontins, que são de grande valor, quando em teu coração tinha o intento de ficar com eles. E o teu único desejo era que eu negasse o Deus vivo e verdadeiro, a fim de que tivesse motivo para destruir-me. E agora eis que por esse grande mal terá sua recompensa. E Zizirão disse: dizes que existe um Deus vivo e verdadeiro? E a moleque respondeu: sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. E então Zizirão disse: existe mais de um Deus? E ele respondeu: não. E então perguntou-lhe Zizirão novamente: como sabe essas coisas? E ele disse: um anjo me deu a conhecer. Aqui quando ele fala um anjo me deu a conhecer, é muito boa essa resposta de Amaleque, porque não havia lei contra o testemunho de um homem, tá bom? Então ele falou: um anjo me falou. Então existia essa liberdade religiosa aqui. Então era um testemunho que o anjo falou para ele. Então interessante, ele não podia acusar ele aqui por causa do próprio testemunho que ele havia recebido. Versículo 32, ainda Zizirão continua dizendo: quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? E ele respondeu: sim. E disse novamente Zizirão: salvará ele o seu povo em seus pecados? E a moleque respondeu e disse: digo que ele não salvará, porque lhe é impossível negar a sua própria palavra. E aqui então o Zizirão ele já começa a lembrar, ele fala não com a moleque, ele pega e se vira para o povo e começa a falar das palavras que a moleque acabou de dizer, distorcendo as palavras. Quer ver? Ele diz assim, ele vira para o povo e diz: lembrai-vos dessas coisas, porque ele disse que existe um só Deus. Não obstante, declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará o seu povo, como se ele tivesse autoridade para mandar em Deus. Olha só, ele coloca como se a moleque tivesse autoridade para mandar em Deus, dizendo que Deus não vai salvar o seu povo. E não foi isso que a moleque disse. Ele disse que Deus não salvaria em seus pecados. A gente tem que ser limpo de nossos pecados para ser salvo. Então a moleque mesmo responde aqui, né, no 36. E então a moleque lhe disse novamente: eis que mentiste, pois disseste que eu falei como se tivesse autoridade para mandar em Deus. Porque disse que ele não salvará o seu povo em seus pecados, e torna a dizer-te que ele não pode salvar em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra. E ele disse que nada impuro pode herdar o reino dos céus. Portanto, como podereis ser salvo, a menos que herdeis o reino dos céus? Portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. Veja que aqui ele fala em vossos pecados. Cristo nos salva dos pecados. Ele paga pelos nossos pecados. A gente não pode ser salvo em nossos pecados. Ir para o céu, morar no céu com nossos pecados juntos. A gente tem que ser limpo dos pecados. Versículo 39, ele diz ainda: e respondeu a moleque. Não, aqui ainda ele volta no assunto 38. Zizerão disse novamente: é o Filho de Deus, o próprio Pai Eterno?
E Amaleque respondeu: sim, ele é o próprio Pai eterno do céu e da terra e de todas as coisas que nele existem. E ele é o começo e o fim, o primeiro e o último. E virá ao mundo para redimir o seu povo, e tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna, e para ninguém mais haverá salvação. Então ele explica direitinho aqui a respeito da salvação e como que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Versículo 41 aqui em diante diz: portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção. Ou seja, como se não tivesse havido um pagamento pelos pecados, como se não tivesse uma expiação, tá bom? Com exceção, ele vai falar de duas mortes aqui, a morte física e a morte espiritual. Ele diz assim, ó, sendo apenas desatadas as ligaduras da morte, pois eis que dia virá em que todos se levantarão da morte e apresentar-se-ão perante Deus e serão julgados segundo suas obras. Ora, existe uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem desta morte física. E o espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma, e os membros e juntas serão restaurados em sua devida estrutura, tal como nos achamos nesse momento, e seremos levados a apresentarmos perante Deus. Sabemos o que sabemos agora, e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Ora, esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravo como livre, tanto homens como mulheres, tanto iníquo como justos. E não se perderá um único cabelo de vossa cabeça, mas tudo será restaurado em sua perfeita estrutura, como se encontra agora, ou seja, no corpo, e todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho de Deus, o Pai, e o Espírito Santo, que são um Deus, para serem julgados segundo suas obras, e sendo elas boas ou más. Então ele fala que todas as pessoas, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, desata ataduras da morte. Todas as pessoas vão ressuscitar, todas, sem exceção. Mas vamos comparecer perante Deus para sermos julgados, e teremos uma viva lembrança, de toda a nossa culpa. E isso servirá como um tormento para nós ali. O versículo 45 ele diz: ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal, também da restauração do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, e isto é, passará da morte passará da primeira morte à vida, e para não mais morrer. E o espírito unir-se-á ao seu corpo, para não mais serem divididos. E todos tornar-se-ão assim, espiritual e imortal, de modo que não possam experimentar corrupção. Aqui, quando fala que não experimentar mais corrupção, significa a corrupção do corpo, que o corpo vai envelhecendo, se estraga, tá bom? Fica doente. Então, a partir da ressurreição, não haverá mais esse tipo de degradação no corpo, tá bom? E o versículo 46 aqui, para finalizar, ele diz: ora, quando Amaleque terminou essas palavras, o povo começou novamente a ficar admirado, e também Zizirão começou a temer. E assim terminaram as palavras de Amaleque, ou seja, isso é tudo que escrevi, tá bom? Então a gente vê essa contenda aqui de Zizirão e Amaleque, né? Amaleque, ele consegue silenciar Zizirão porque ele discernia os pensamentos dele. Deus fazia ele conhecer os pensamentos dele, as tentações e as armadilhas que Zizirão fazia, né, para tentar apanhar Amaleque aqui. Então todo esse plano caiu por terra. E aí amanhã a gente continua aqui, dessa vez Alma falando com Zizirão, vai ser bem interessante também, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, estou bem feliz do chamado da minha filha ter chegado. Não deixem aí de assistir o Conferência Comentada, eu vou deixar o link aí, e também o link de 4 anos atrás, quando eu fiz essa mensagem com o meu amigo Genders, tá bom? Vou deixar esses 2 links aí. Então quem puder acompanhar, acompanha lá, eu agradeço. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.